Gente, a internet está pegando fogo pedindo o cancelamento da prova do líder. Jordana e Marciele foram eliminadas de forma super polêmica, Cowboy denunciou erros graves da produção e as redes sociais estão revoltadas com o que aconteceu. Se inscreve no canal e deixa o like porque essa é provavelmente a polêmica mais séria envolvendo uma prova nessa edição. A hashtag Revisem a Prova já é o assunto mais comentado do Brasil no Twitter. E olha, quando eu te contar tudo o que aconteceu, você vai entender perfeitamente por que a galera está tão revoltada. Quero pedir para você tocar nesse produto que apareceu agora no vídeo, pois, ao fazer isso, você ajuda o canal mesmo sem realizar uma compra. Mas, se gostar e quiser adquirir, também pode aproveitar. Toque agora, não custa nada e é rápido. Vamos entender desde o começo o que rolou nessa prova. Era uma prova de resistência em duplas. Os participantes tinham que segurar uma barra de aço com um ímã, e ao longo da prova foram adicionadas dificuldades, incluindo equilibrar uma bolinha em um prato. Durante as trocas de posição, que podiam ser opcionais ou obrigatórias, as duplas tinham que passar a bolinha de um para o outro sem deixar cair. E foi justamente nesse ponto que começou toda a polêmica. Jordana e Marciele foram eliminadas porque Jordana mexeu na bolinha durante a troca de posição com Marciele. A produção considerou que isso era uma violação das regras e eliminou as duas na hora. Mas aqui está o problema gigantesco. O diretor de provas tinha dito anteriormente que era permitido mexer na bolinha durante a troca. Deixa eu te mostrar exatamente o que foi dito. Durante a explicação da prova, fora do programa ao vivo, o diretor de provas falou: "Isso que eu estou fazendo, vocês podem fazer na hora da troca. Ajuda seu amigo. Não capricha demais, porque não vai dar tempo de chegar ao botão." Ou seja, ele mesmo disse que podia mexer na bolinha para ajudar o parceiro durante a troca. Como que depois eles eliminam a Jordana por fazer exatamente isso? E tem mais. Em outro momento, o diretor de provas afirmou: "Se durante a troca tô trocando a bola com minha dupla e a bola for cair, pega a bola. Só não pode cair no chão. Quando estiver trocando a bola e a bola for cair, você pega." De novo, autorizando mexer na bolinha durante a troca. Ele deixou claro que podia segurar, que podia pegar se fosse cair. Mas a bomba mesmo foi quando descobriram um vídeo do cowboy tirando dúvida com a produção antes da prova acontecer. E olha o que ele perguntou. Cowboy simulou o movimento de mexer no prato e na bola para auxiliar a dupla e perguntou: "A pessoa trouxe a bola? O outro pode ir lá e segurar a bola para ajeitar o corpo?" E o diretor respondeu: "No movimento de troca, pode ajudar." Gente! Cowboy perguntou exatamente o que a Jordana fez, e a produção confirmou que podia. Como que depois eles eliminam a dupla dela por fazer isso? Quando Jordana e Marciele foram eliminadas, elas saíram revoltadas dizendo que não entenderam. Jordana falou: "Ele falou que podia. Eu não entendi. A gente perguntou, será que vão rever?" Marciele também confirmou: "Eu também não entendi." E olha que vários outros participantes concordaram com elas. Juliano foi enfático. "Mas eles falaram que podia fazer isso. Falaram mesmo?" Babu tentou argumentar que se a bola já estivesse no prato, não podia mexer novamente. Mas olha, isso não foi dito de forma clara pelo diretor de provas. Ele só disse que podia mexer durante a troca. Jordana depois comentou que acredita que houve um conflito de informações entre o diretor de provas e quem estava no comando da prova durante a manhã. Ela disse: "Se tem a regra que a gente pode mexer na bola, o mínimo era explicar até que ponto pode mexer na bola. O único parâmetro que a gente tem é o tempo. Não tinha como a gente saber." E ela tem toda a razão. Como que as participantes iam adivinhar onde estava o limite se a produção disse que podia mexer, mas não especificou em qual momento exato? Agora vem a parte que eu vou te dar minha opinião sincera sobre isso. O que eu vi e reparei é que na hora que o diretor de prova fala que pode encostar na bolinha, ele pode estar falando sobre a troca de bolas e não necessariamente a troca de jogador. Eles podem alegar isso para justificar a eliminação, mas sendo bem sincera, isso ficou muito confuso e ambíguo no vídeo. Não dá para ter certeza entre as duas possibilidades. Para mim, elas foram desclassificadas injustamente. A produção está errando demais nessa edição e atrapalhando o jogo.
Se tinha essa diferença entre troca de bola e troca de posição, isso deveria ter sido explicado de forma cristalina. Mas a polêmica não para por aí. Tem mais coisa acontecendo nessa prova que está deixando todo mundo revoltado. Cowboy e Jonas notaram que o cabo de aço deles estava maior que o cabo de Breno e Boneco. Jonas falou: "É muita diferença o comprimento. Muita diferença para o comprimento do cabo." Cowboy confirmou: "Muito menor o deles." Olha a gravidade disso! Se o cabo de aço tem tamanhos diferentes, isso dá uma vantagem injusta para quem tem o cabo menor. É menos peso para segurar, menos dificuldade. E tem mais! Cowboy denunciou que a altura do ímã estava errada. Ele falou: "Na hora que foi medido, mediu o ímã do boneco como o ímã do Jonas, o jogador mais alto com o jogador mais baixo, então existe uma disparidade muito grande." Cowboy continuou: "Nesse momento do jogo, o ímã do Jonas tinha que estar mais alto do que o do boneco, porque na hora que tô ali, o ímã do Breno fica mais alto do que o meu. Vocês mediram o jogador maior com o jogador menor." E olha que absurdo! A produção reconheceu o erro e disse que uma nova verificação seria feita. Mas a prova continuou acontecendo mesmo com esse erro identificado. Como que você continua uma prova sabendo que tem uma disparidade de medição entre os participantes? Isso é totalmente injusto. E tem mais polêmica ainda. Pessoas nos comentários estão dizendo que na hora que Jordana tocou na bola e foi eliminada, o Breno fez o mesmo movimento, mas não foi desclassificado. Eu não consegui confirmar se isso é real, mas se for verdade, é mais uma prova de que teve uma aplicação desigual das regras nessa prova. E para fechar com chave de ouro, o pessoal pegou imagens do boneco ultrapassando o limite permitido com o pé esquerdo e estão pedindo a eliminação dele da prova por isso. Olha a quantidade de irregularidades em uma única prova. Eliminação polêmica, cabo de aço com tamanho diferente, ímã com altura errada, possível aplicação desigual de regras e participante ultrapassando o limite. A torcida está revoltada e com razão. A hashtag Revisem a Prova explodiu no Twitter. Milhares de pessoas pedindo que a produção reveja tudo o que aconteceu e possivelmente cancele essa prova. Tem gente pedindo que Jordana e Marciele voltem para a prova. Tem gente pedindo que a prova seja anulada e refeita. Tem gente pedindo punição para a produção por erros tão graves. E olha, eu concordo que essa prova foi uma bagunça. Não dá para aceitar que uma prova tão importante, que define quem vai ser o líder da semana, tenha tantos erros e ambiguidades. Se a produção disse que podia mexer na bolinha, eles não podem eliminar alguém por fazer exatamente isso. E se tinha uma regra mais específica, ela deveria ter sido explicada de forma clara para todos os participantes. Agora me conta aqui nos comentários. Você acha que a prova deveria ser cancelada? Você acha que Jordana e Marciele foram eliminadas injustamente? E o que você acha de todos esses erros que aconteceram? Porque, olha, essa não é a primeira vez que a produção dessa edição comete erros graves. Já teve mudança de regra no meio da semana, já teve polêmicas com paredão falso, já teve várias situações questionáveis. E agora, essa prova que deveria ser simples virou um caos total com eliminação polêmica, equipamentos com medidas diferentes e aplicação confusa de regras. A Globo precisa se pronunciar sobre isso. O público merece uma explicação sobre o que aconteceu, por que Jordana e Marciele foram eliminadas e o que vai ser feito em relação aos outros erros identificados. Deixa aqui nos comentários sua revolta ou sua opinião sobre tudo isso. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho porque a gente vai acompanhar de perto todos os desdobramentos dessa polêmica.